Segundos anos, tudo bem? Vamos lá para a nossa aula de ciências. Peguem aí a apostila de ciências. Nós vamos abrir lá na página 163. Lá estamos trabalhando com o módulo 4, investigando a luz solar. Você já estudou como a sombra é formada? As sombras surgem quando um objeto opaco bloqueia o caminho da luz. Então, nós já estamos estudando, já viemos estudando sobre como a sombra é formada. Então, hoje nós vamos estudar isso mais um pouquinho, vamos investigar isso mais um pouquinho. Então, agora vamos investigar as sombras formadas a partir da luz do sol. Então, olha, para a nossa atividade de hoje, nós vamos precisar do quê? Da luz do sol. Você é um cientista. Movimento das sombras durante o dia. Você já sabe que as sombras mudam de posição, dependendo da hora do dia. Como é possível descobrir como isso acontece? Então, nós temos algumas hipóteses agora para levantar. Aí na casa vocês vão conversar com os familiares, né? Então, qual é o material que nós vamos precisar hoje para vocês cientistas? Um material bem simples. Um giz, pede para fazer esse trabalho em dupla. Então, como vocês estão em casa, pode fazer aí com o papai ou com a mamãe ou com o adulto que está fazendo atividade com vocês. Procedimento. Então, como que nós vamos fazer isso? Vamos formar uma dupla e vamos lá em um local ensolarado, né? Lá no quintal, onde uma parte do quintal aqui tenha bastante sol, né? Que faça bastante sol. Então, em um local ensolarado, desenhe a sombra do colega formada pela luz do sol em dois momentos diferentes do dia. Então, virando aí na próxima página, 164, tem uma orientação, número 3. Siga as orientações do professor para marcar as sombras no ambiente externo. Não se esqueça de anotar o horário da marcação das duas sombras. Então, aqui nós temos dois exemplos, um do começo da atividade e um no fim da atividade. Então, o que acontece? Vai escolher aí quem, qual vai ser, se é você ou a mamãe, você ou o adulto aí que vai estar com você, que vai ficar aí de frente para o sol. E a outra pessoa vai usar o giz e vai desenhar, contornar essa sombra. Lembra que nós já fizemos algo parecido, né? Nós fizemos um desenho com a sombra, né? A tia Thaís gravou com o unicórnio lá, eu fiz a sombra do unicórnio. Então, hoje vocês vão fazer essa sombra no chão e de uma pessoa. Então, escolhe aí quem vai ser a pessoa que vai ficar no sol e o outro desenha, certo? Então, pede para fazer isso em dois momentos. O primeiro momento, essa pessoa vai se posicionar, eu vou fazer esse desenho e eu vou anotar aqui ao lado do meu desenho, qual foi o horário que nós fizemos. No exemplo aí, tem um reloginho aqui do lado, tá vendo? Nesse reloginho tá marcando qual foi o horário, foi às 8 horas da manhã. Então, fizeram esse primeiro desenho, esse primeiro contorno da sombra às 8 horas da manhã. Depois, aqui no quadrinho de baixo, tem o fim da atividade. Então, ela foi lá, a mesma pessoa ficou lá no sol, na mesma posição da primeira sombra que foi contornada. E aí tá a menininha aí de novo, contornando novamente a sombra. Mas olha só o que parece. A sombra está no mesmo lugar? Não, né? Tá indicando que a sombra fez o quê? Mudou aí de lugar. E parece que as duas... Será que as duas estão do mesmo tamanho? E o sol? Será que o sol... Olha a posição do sol no primeiro desenho, olha a posição do sol no segundo aí. O sol está no mesmo local? Aí, na segunda, aí no fim da atividade, olha o reloginho. Tá marcando o mesmo horário que da primeira? Não, né? Aí no segundo quadrinho está marcando 11 horas. Então, eles fizeram essa atividade no período da manhã.
mas também pode ser feito no período da tarde, tá bom, pessoal? Faz aí por volta da 1 hora e depois lá pelas 4 horas vocês olham novamente, que também dá certo. Muito bem. Então agora está pedindo assim, converse com seus colegas o que aconteceu com as sombras ao longo do dia. Então, observamos aí na primeira imagem, observamos a segunda imagem. O que aconteceu com essa sombra ao longo do dia? O que mudou? O tamanho, né? A forma, a posição. Então, as sombras, elas vão mudando ao longo do dia. Por quê? Porque o sol também. Olha aqui onde está o sol na primeira imagem. E olha o sol na segunda. Então, conforme o sol vai mudando, a posição da nossa sombra também vai mudando de lugar, certo? Muito bem, espero que vocês façam também essa atividade em casa. Se não tiver, né, o giz aí para marcar no chão, para contornar essa sombra, observa, tenta ir de manhã, observa, né? Tenta pensar ali onde ficou mais ou menos a sombra e olha depois novamente no sol, mesmo que não marcou, tenta fazer essa memória na cabecinha mesmo, tá bom? E chegou no fim da página, tem o quê? Lição de casa. Então, a nossa lição de casa está lá na página 167. Nós vamos fazer a atividade 1 e a atividade 2. Vamos lá? Então, ó, em casa, vamos fazer a atividade 1 e a atividade 2. Então, na atividade 1, está assim, de acordo com o que você estudou nestas aulas, complete as frases a seguir. Letra A, o Sol é uma... Aí vocês vão contornar. O que o Sol é? É um planeta? Uma estrela? Então, vocês vão completar aí a letra A. Letra B, o Sol produz muita... O que o Sol produz? Muito o quê? Aí vão pensar aí. A energia do Sol produz... O que a energia do Sol produz? E que chegam ao nosso planeta. Então, vejam que tem alguns tracinhos aqui. Então, esses tracinhos já indicam, né, quantas letras tem a palavra que nós vamos colocar aí. Então, quando vocês pensarem na palavra, veja se a quantidade de letras vai caber aí uma para cada risquinho, certo? Na letra B, uma família passou o dia todo na praia. Ao longo do dia, foi preciso mudar a posição do guarda-sol para ter sombra e se proteger dos raios solares. Observe as imagens. Então, aqui nós temos a imagem 1, certo? Deixa eu pegar aqui. A imagem 1, olha lá como está aí o guarda-sol. Depois temos a imagem 2 e a imagem 3. Agora, responda qual das imagens representa. Então, aí temos aí, letra A. Qual dessas imagens aqui representa o final da tarde? Então, se eu acho que é a imagem 1, vou escrever imagem 1. Se eu acho que é a imagem 2, imagem 2. Se eu acho que é a imagem 3, imagem 3, certo? Letra B. Qual representa aí amanhã? Qual dessas três imagens? Imagem 1, imagem 2 ou imagem 3? E na letra C, o meio-dia. Então, qual aí representa o meio-dia? A imagem 1, a imagem 2 ou a imagem 3? Muito bem, então essas são as nossas atividades de hoje. Um beijo e até a próxima.